Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de Fundamentos de Vibrações, hoje com a nossa aula número 24. Então, relembrando rapidamente o que a gente viu na aula número 23, a gente começou então a trabalhar com sistemas contínuos e o primeiro problema que a gente abordou foi o problema envolvendo a vibração axial de barras. Na sequência, então, a gente deduziu a equação do movimento para esse tipo de problema, que a gente então solucionou utilizando o método de separação de variáveis. A gente viu então que a gente tinha uma resposta que era harmônica tanto no tempo quanto no espaço. E que aquele formato, né, a gente podia reescrever aquela solução e mostrar que qualquer função de kx menos ômega t ou kx mais ômega t era a solução, né, ou seja, ondas propagando no sentido positivo e negativo, e por isso que a equação do movimento também é chamada de equação da onda. Na sequência, a gente aplicou as condições de contorno ao problema e a gente acabou então num problema de alto valor, né, que a gente obteve então os autovalores e as autofunções do nosso sistema. Na sequência, a gente provou então que essas autofunções eram ortogonais entre si e que a gente podia utilizar uma combinação linear delas para escrever a nossa resposta. Bom, a gente continua hoje com o problema de vibração axial de barras, mas agora então com o caso de condições iniciais, né, resolvendo o problema de condições iniciais. Para isso, a gente trabalha com o mesmo exemplo que a gente viu na aula passada. Então, a gente tinha o caso de uma barra engastada numa extremidade e livre na outra, que a gente usava então a direção axial da barra representada pela variável x, né, e a gente estava interessado no movimento, né, u de x de t da nossa barra, né, que tinha propriedades ρ, a, e comprimento L. E a nossa equação do movimento ficava então, né, parcial de u em relação a x quadrado era igual a 1 sobre c quadrado, parcial de u em relação a t quadrado, onde o c aqui a gente viu que era a velocidade de propagação das ondas, que era igual então a raiz de e sobre ρ. Bom, então na aula passada a gente aplicou as condições de contorno ao problema, né? Então a gente viu que u de 0 e t era igual a 0 e parcial de u em relação a x, né, em L também era igual a 0. E a gente acabava então numa solução na forma de u de x de t igual a somatório de n de 1 até infinito, seno de ômega n sobre c x, né, a n cosseno de ômega nt mais bn seno de ômega nt, onde ômega n era igual a 2n menos 1 π c sobre 2L eram os nossos autovalores, e o seno de ômega n sobre cx eram as nossas autofunções. Bom, a gente pode assumir agora, então, condições iniciais na forma, né, de u de x 0 igual a uma função f de x, então descreve a forma da minha barra em termos de deslocamento no instante t igual a 0, e o ponto de x e 0 igual a g de x, então ele dá a velocidade da minha barra, né, axialmente, né, no instante t igual a 0. Se a gente substituir na solução acima, a gente vai ter então, né, que o de x e 0 vai ficar igual, né? Então apenas o seno vai dar 0, o cosseno dá 1, então a gente fica com o somatório de n de 1 até infinito de an, seno de ômega n sobre c x, e isso é igual a f de x. No caso da velocidade, se a gente derivar, né, então vai ser o termo do bn, que não vai zerar, o seno vai virar cosseno, e vai aparecer um ômega n multiplicando, né? Então a gente fica com o ponto de x e 0 igual a somatório de n igual a 1 até infinito, ômega n bn seno de ômega n sobre cx, isso então é igual a g de x. A gente pode então determinar os coeficientes an e bn utilizando as propriedades de ortogonalidade das autofunções. Então, para isso que a gente faz, a gente multiplica as expressões que a gente tem acima por ρ e a, e pela késima autofunção, né? Então a gente está trabalhando ali com n para indicar a numeração, a gente multiplica pela késima e a gente na sequência integra de 0 a l. O que vai acontecer é, como eu estou varrendo todas as minhas autofunções naquele somatório, né, só os termos onde n é igual a k é que vão ser diferentes de zero, todos os outros vão zerar em função das propriedades de ortogonalidade. E o que sobra então é que o AN fica igual, então, né, eu vou isolar ele, né, fica igual a 1 sobre HN, integral de 0 a L, de f de x, seno de ômega n sobre cx dx, que era o que tinha então, a expressão que tinha do outro lado. Isso para n de 1 até infinito. Os bn's ficam então igual a 1 sobre ômega n hn,
integral de 0 a L de g de x seno de ômega n sobre cx dx, n também de 1 até infinito, onde o Hn é igual a mn sobre ρA, onde o mn seria então a nossa massa modal. A gente pode notar então que a amplitude da resposta de cada modo vai depender da forma com que a gente está excitando, né, inicialmente nosso sistema, né, as formas iniciais, né, tanto de deslocamento quanto de velocidade do nosso sistema. E quanto mais essas funções que definem essas formas, né, fx e g de x estiverem em um determinado modo, né, da forma de um determinado modo, maior vai ser a resposta daquele modo. Bom, gente, a gente continua então com o conteúdo da disciplina com o item 7.2.7. A gente continua com o problema de vibração axial de barras, mas agora a gente olha então o problema de vibrações forçadas. De forma geral, a gente diz que a gente aplica um procedimento muito similar ao que a gente fez lá com sistemas discretos, né, quando a gente aplicou a análise modal. A gente pode reescrever a equação do movimento, né, na forma então, né, de ρA parcial de segunda ordem de U em relação ao tempo, menos a parcial em relação a x de EA parcial de U em relação a x, menos F igual a zero. O que a gente fez foi simplesmente colocar a nossa equação do movimento na forma, né, dada pelo princípio da Lambert, onde a gente estaria então em equilíbrio dinâmico. Com isso, a gente pode depois, na sequência, aplicar o princípio dos trabalhos virtuais. Bom, a gente vai escrever a nossa solução em termos dos modos de vibração da estrutura, né? Então a gente tem que U de x de t é igual a somatório de k de 1 até infinito de xk de x, tk de t, onde os tk de t a gente entende aqui que são então as amplitudes modais. Né? O xk de x, as nossas formas modais não variam. O que acontece então, se a gente fizer a variação virtual do nosso deslocamento, né, quem vai poder variar vai ser então as funções t de t, né, e não as formas modais. Então a gente fica com né, variação virtual de u igual a somatório de n de 1 até infinito de xão n, que seria uma função de x, né, variação virtual, né, o delta tn, que seria uma função de t. Bom, gente, aplicando o princípio dos trabalhos virtuais, né, então eu vou multiplicar, né, por ΔU e vou integrar de 0 a L, a gente fica então com integral de 0 a L, né, de ρA parcial de segunda ordem de 1 em relação ao tempo vezes o ΔU, menos a parcial em relação a x de EA parcial de 1 em relação a x, que multiplica ΔU, menos F ΔU, isso tudo, né, multiplicando dx, essa integral é igual a zero. Na sequência, a gente pode substituir aquela forma, né, que a gente escreve em relação aos modos dentro dessa nossa integral. Então a gente vai ficar com integral de 0 a L, né, de ρA, né, somatório em relação a k. Eu vou simplificar aqui, né, para não precisar escrever, né, k de 1 até infinito, né, de xão k. A hora que eu apliquei a derivada, né, eu tinha uma derivada segunda em relação ao tempo, só vou derivar a função t, né, então vai ficar um t dois pontos de k. Somatório, né, em n de xn delta tn, menos, né, EA somatório em k de xk', né, já que eu fiz a parcial em relação a x, tk. Tudo que está dentro de parênteses eu estou botando mais um linha aqui, que seria a outra parcial em relação à linha. Somatório em n de xn delta tn, menos f somatório em n de xn delta tn. Tudo isso, né, dentro da nossa integral, né, multiplicado por dx igual a zero. Bom, gente, eu posso intercalar aqui a nossa integração, né, a integral da soma é a soma das integrais, eu posso jogar os somatórios para fora da integral, e eu vou então rearranjar a nossa equação para ficar da seguinte forma, né, eu vou jogar o somatório em n lá para fora, na sequência eu vou ter o somatório em k, dentro do somatório em k eu fico então com integral de 0 a L de ρA xk xn dx. O t, k dois pontos, é uma função do tempo, né? Eu posso tirar da integral, menos integral de 0 a L de EA xk', né? Tudo isso aqui entre parênteses, linha, xn dx, novamente o tk eu posso tirar dentro da integral. Isso tudo que está aqui entre colchetes é o que está dentro do meu somatório em k, né? E depois eu teria menos integral de 0 a L de f xão n dx. Aí eu fecho meu somatório em n, isso tudo multiplicando delta tn igual a zero. Na sequência, a gente pode integrar por partes aquela segunda integral dentro dos nossos somatórios e a gente vai considerar também condições de contorno simples. Nesse caso, a gente vai ter, né, integral de 0 a L de EA
xão k', né, tudo entre parênteses, linha xn de dx, é igual ao EA xk', né, o linha associado aos parênteses lá, o tiro, né, xão n, isso aqui de 0 a L, menos integral de 0 a L de EA xk', xão n' dx. Então a gente vai ter que o primeiro termo vai zerar, né, em função de a gente assumir condições de contorno simples. E a gente pode notar, gente, que a primeira integral que a gente tinha lá em cima, né, vai ser nada mais é que a nossa propriedade de ortogonalidade com relação à massa, ou seja, vai ser 0 para k diferente de n e 1 para k igual a n se eu assumir que as minhas autofunções estão normalizadas pela massa. E a integral que a gente obteve aqui no final, depois da integração por partes, nada mais é que a propriedade de ortogonalidade com relação à rigidez. E a gente vai ter então 0 para k diferente de n e ômega n ao quadrado para k igual a n. Né? Novamente assumindo, né, que as autofunções estão normalizadas pela massa. E a nossa última integral que apareceu lá em cima, a gente vai estar chamando aquilo ali de Qzão n, que seriam então a nossa excitação em coordenadas modais. Então, nesse caso, gente, só os termos onde o k é igual a n que vão ser diferentes de zero, então a gente acaba eliminando um dos somatórios, né, só vai sobrar um dos termos desse somatório, aquele onde k é igual a n, e a gente no final sobra então o somatório, né, em relação a n, de Tn dois pontos, aquela integral inteira virou 1, mais ômega n ao quadrado, Tn menos Qn, isso tudo multiplicando delta Tn igual a zero. E novamente, né, como a nossa variação virtual do Tn ali, né, pode assumir qualquer valor, né, a gente, para essa expressão ser verdade, o termo entre colchetes tem que ser igual a zero. Então a gente fica, né, com uma expressão na forma de Tn dois pontos mais ômega n ao quadrado Tn é igual ao Qzão n, isso para n de 1 até infinito. Ou seja, a gente acaba com uma equação diferencial ordinária, né, igual de um sistema de um grau de liberdade, onde então a solução depende do Qn. Nesse caso, né, a gente viu que a gente pode assumir uma excitação harmônica para achar a FRF, né, e depois calcular a resposta para qualquer tipo de excitação, né, utilizando o FRF, né, bastando multiplicar pela transformada de Fourier da excitação, por exemplo. Assumindo então uma excitação harmônica, a gente escreve que a função f de x de t é igual a um f til de x, que multiplica aí ômega t, e aqui é um pouco diferente do que a gente tinha visto antes, né? A gente tem uma amplitude complexa que varia com a posição x. Se a gente leva então para a definição do Qzão n de t, né, a gente fica com a integral de 0 a L, xão n de x, f til de x dx, e ômega t, e essa nossa integral como um todo a gente chama então de Qzão n til, né, seria a amplitude complexa, né, da excitação daquele modo. E como a gente tem uma excitação harmônica, né, do modo, a gente vai ter uma resposta do modo também harmônica, então a gente pode escrever que Tn de t é igual a Tn til e ômega t, e se a gente substituir na equação diferencial ordinária que a gente obteve, né, a gente acha então que Tn til nada mais é que Qzão n til sobre ômega n ao quadrado menos ômega ao quadrado. Na sequência a gente pode levar então para a resposta final, né, substituindo lá o nosso Tn de t por Tn de til que a gente obteve aqui vezes E ômega t, a gente fica então com U de x de t é igual a somatório de n de 1 até infinito, xão n de x, Qn til sobre ômega n quadrado menos ômega ao quadrado, E ômega t. No caso de uma excitação qualquer, né, a gente vai então estar aplicando a transformada de Fourier. Então, se a gente fizer a transformada de Fourier da nossa excitação, a gente vai ter que a transformada de Fourier, né, f til de xão, e agora uma função de ômega também, é igual à integral de menos infinito a mais infinito, de f de x e t, e na menos i ômega t dt. E a gente passa a ter também um espectro, né, do Qzão n til, né, passa a ser uma função de ômega, né, que é igual à integral de 0 a L de xão n de x f til de x e ômega dx. Esse seria então o espectro da excitação do n-ésimo modo. Bom, a gente pode escrever então a nossa resposta do modo, né, Tn de til de ômega, também vai ser um espectro, né, e a gente reconhece que seria então a multiplicação da FRF, que na expressão anterior seria aquele 1 sobre ômega n ao quadrado menos ômega ao quadrado, que multiplica o espectro da excitação, né, o Qn til de ômega.
Então, e por último, né, para a gente achar a nossa resposta final, a gente poderia escrever, né, o x de t igual a somatório de n de 1 até infinito, de x n de x, e fazer a transformada de Fourier inversa do Tn de tio de ômega. Né? Então a gente tem 1 sobre 2π integral de menos infinito a mais infinito de Tn tio de ômega e i ômega t de ômega. Né? Como eu comentei, a transformada de Fourier inversa do Tn de tio de ômega. Um outro caso interessante que a gente usa muito na prática, né, está muito relacionado com o que a gente consegue medir na prática, é o caso de uma excitação harmônica pontual. Então, seja, por exemplo, uma função fx de t na forma de um delta de Dirac, né, um delta de x menos xf, que multiplica f til e ômega t. Então, nesse caso, a gente tem um delta de Dirac definido no ponto xf, né, seria então o ponto de aplicação da força com uma amplitude complexa f til. Então, nesse caso, o nosso Qn de t ele é igual à integral de 0 a L de xn de x, f de x de t dx. E a hora que eu coloco aquele nosso delta de Dirac, né, a gente tem aqui a propriedade de amostragem do delta de Dirac, né, ele é o valor da função que multiplica o delta de Dirac no ponto em que o delta de Dirac é definido. Ou seja, a gente tem que o Qn de t é igual a xn de xf, né, f til e ômega t. E levando isso, então, para aquela expressão da resposta, no caso de excitação harmônica que a gente tinha visto, né, a gente vai ter que o x de t é igual a somatório de n de 1 até infinito, de xn de x, xn de xf, sobre ômega n ao quadrado menos ômega ao quadrado, f til e ômega t. E nesse caso, a gente então reconhece que o termo aqui entre colchetes nada mais é que a nossa FRF do sistema, né, uma função de ômega, para a resposta em x e excitação em xf. É esse tipo de resposta, né, esse tipo de função-resposta em frequência que a gente mede na prática, onde em geral a gente coloca um acelerômetro numa determinada posição e usa, né, um martelo de impacto numa outra posição ou um shaker, né, para excitar a estrutura numa outra posição. Bom, gente, eu não vou derivar aqui na aula, né, mas se a gente assumir um amortecimento viscoso para a nossa estrutura, pode-se mostrar então que a nossa FRF vai ficar na forma, né, de H til de ômega x xf, somatório de n de 1 até infinito, xn de x, n de xf, sobre ômega n ao quadrado, menos ômega ao quadrado, mais i2 xn ômega ômega n, onde o xn seria então um fator de amortecimento modal. A gente pode também derivar uma expressão para o caso de amortecimento estrutural, né, e nesse caso a gente vai ter que a nossa FRF fica igual a somatório de n de 1 até infinito, n de x, n de xf, ômega n ao quadrado menos ômega ao quadrado, mais i eta ômega n ao quadrado, onde o eta aqui seria um fator de perda estrutural, né, que a gente poderia também, se quiser, considerar um valor diferente para cada modo. Aqui eu estou considerando um valor único para todos os modos. Gente, com isso a gente fecha a parte de vibração axial de barras, né, e é o interessante que tudo que a gente viu com relação à vibração axial de barras, a gente pode levar isso para torção de eixo, tá? Propagação de ondas acústicas também. São exatamente a mesma abordagem de solução, já que a equação diferencial é basicamente a mesma, só muda a nossa constante. Né? Na sequência, então, a gente vê a parte final, né, de sistemas contínuos, né, a parte envolvendo flexão de vigas. Até lá.